Olá, retornamos com o programa Grandes Temas, que hoje discute o decreto 9188 de 2017, que representa o desmanche das empresas estatais no Brasil. Wellington, você ia tomar a palavra logo depois da intervenção do George. Eu, inclusive na fala de George, era para chamar a atenção de que dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte nós temos a Petrobras atuando aqui, desenvolvendo várias pesquisas em vários campos, né? E por isso que ela é muito importante, que dentro do Rio Grande do Norte, por exemplo, se você juntar a Petrobras e se juntar com o setor público, você tem 40% do PIB, que não é pouco. Então, eu acho que a questão também que se coloca, além desse desmonte que está sendo feito, e já colocou o porquê disso, é a discussão sobre investimento. Bom, você retira as empresas que podem fomentar ou até fazer investimento direto. E aí, você substitui por quem? Eu acho que a grande questão que se deve colocar para o pessoal que está assistindo é dizer o seguinte: olha, no Estado brasileiro ou na nação brasileira, historicamente, quem induz o desenvolvimento são as empresas estatais ou é o próprio setor público. Isso é histórico. Então você retira essa historicidade da análise e diz: não, a gente vai privatizar porque vai ter novos investimentos. Como? Se você pegar os dados dos investimentos no Brasil, eles atingiram um patamar muito grande no governo Lula e Dilma e decresceram assim de forma fantástica. Em 2015 caiu 24%, né? Em 2016 caiu 16%, em 2017 está caindo, a previsão é que cai mais 10%, e a previsão orçamentária é de uma redução de 23% o ano que vem. Então, como é que você quer desenvolver qualquer tipo de desenvolver a economia com um setor público fragilizado? E olha, uma Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, que não é sindical, não é de esquerda, não é nada. O cara chegou, o diretor-geral dessa associação chegou e disse o seguinte: olha, o Brasil precisa de 10 a 15 anos fazer investimentos na base, na indústria de base, de 300 bilhões, para que a gente supere os últimos 20 anos, que foram acumulações irregulares. Então, quem está dizendo isso é o setor empresarial. Aí, como é que você pega um governo desqualificado, desmoralizado e desqualificado, e passa a ideia de que você vai queimar os ativos para que a gente tenha o desenvolvimento? E, do ponto de vista da economia, eu sou professor de economia, é uma insanidade. Você queima, torra toda a possibilidade de ter investimento futuro, e aí você pode consultar o Keynes, a propensão marginal a consumir, a eficiência marginal do capital. O capitalista vai ficar olhando assim e dizer: bom, eu não vou investir nesse país. Porque ele está se torrando. O setor que induz, que ajuda a gente, o setor privado, a desenvolver, ele está sendo queimado, e quem vai absorver isso provavelmente são as empresas estrangeiras, que tem uma dinâmica própria. Com forte presença do Estado nos seus países. Não, é claro. E até, Jorge, vocês estavam falando da Petrobras, do petróleo. Das 20 maiores empresas de petróleo do mundo, eu acho que 16 são estatais. Estatais. Então é um absurdo. E as que têm reserva são estatais, porque as outras têm parque de refino. Pois é. Parque de refino não conta que se você não tiver, o que entra como matéria-prima? A reserva de petróleo. E, George, veja só, o caso do BNB. Eu vou aqui tratar do BNB, que é mais Nordeste. O BNB, o que é que ele faz hoje? Ele fomenta o micro. Ele vai lá, presta uma ajuda. Você imagina um banco desse, como vai estar sendo o BNDE, que perdeu a taxa de juros de longo prazo, agora a taxa é igual à competição do mercado. Você imagina o BNB sendo vendido. Qual será a política do BNB para o pequeno e micro empresário? Nenhuma, porque você não... Não interessa. Não interessa. Né? E não é por culpa de quem vai comprar o BNB. É porque a lógica do capital não é você fazer fomento para pequeno e microempresa, porque o grande capital é o que interessa. Então você deforma a sociedade. Você acaba construindo uma sociedade, e aí eu vou lançar uma questão aqui, aí tem a ver com a democracia. Aí tem sim a ver com a democracia. Por quê? Qual é o governo que vai apresentar um programa desse numa eleição? Será que um governo, apresentando essa ponte para o futuro do Temer, que é a aplicação exata do que ele está fazendo, num processo eleitoral, ele teria votos? Não tem. Por isso que ele teve que se fazer um golpe, teve que se construir essa mentira que nós estamos vivendo hoje em dia, para você poder passar, como ele está fazendo, todas as questões estão sendo colocadas, e aí a gente precisa recuperar o quê? A discussão sobre, não apenas sobre investimento, no caso aqui do decreto,
mas também pelo retorno à democracia. Se não tivermos um retorno à democracia, se esse governo durasse mais de 5 anos, que não vai ser o caso, esse país viraria pó do ponto de vista de qualquer política econômica voltada para o setor público. E mesmo soberania. Não, sua soberania, inclusive, desculpe, agora você tem as tropas norte-americanas na Amazônia, né? Já fizeram, semana passada, um treinamento militar, há uma possibilidade de um decreto de Temer para a instalação de uma base militar na Amazônia. E não agora, é para cessão de uma base. Cessão de uma base. Cessão da base. E no próprio Maranhão, o que é que foi feito? Você tinha um acordo anteriormente com a Ucrânia, que a Ucrânia trazia tecnologia para a gente. Agora a gente fez o contrário. Não apenas vai dar a base aos norte-americanos, como toda a tecnologia vai ser cedida. Então, que tipo de governo é esse para a pessoa que está nos assistindo? É um governo que está pensando na sociedade, no povo brasileiro, em desenvolver, ou ele quer simplesmente aderir a uma lógica de mercado, na imaginação de que essa lógica de mercado vai atender a todos? O mercado não atende a todos. Professor, retomando essa questão dos bancos, da importância dos bancos públicos. Perfeito. Nós temos um problema grave agora, no Brasil todo, não só no Rio Grande do Norte, que é a questão dos sinistros das agências, das explosões das agências. Né? O Banco do Brasil tem muitas agências no interior, pequenas comunidades, pequenas cidades, que precisam de uma agência bancária para fomentar o desenvolvimento dessas cidades, desse município. Então, nós tivemos 32 agências sinistradas neste ano, 32, das quais o banco fechou aí pelo menos 6. Das agências explodidas, os clientes passaram a ser atendidos nas agências de outra cidade. É terrível, você como economista já sabe, terrível para o município, porque a população precisa se deslocar para outro município e tende a gastar no comércio de outro município, fragilizando a economia local. Então, nenhum banco privado, como você estava abordando há pouco mesmo, nenhum banco privado vai abrir agência em município pequeno. Não vai, porque a rentabilidade vai ser baixa. Por isso a importância dos bancos públicos, da manutenção do banco público, para exatamente poder operar em pequenos municípios, para fomentar o desenvolvimento, entendeu? Levar um atendimento melhor para essas comunidades que precisam ser atendidas, tanto do ponto de vista de sacar, numerar dinheiro, como também no crédito, para fomentar o pequeno comércio e desenvolver essas regiões. A Caixa Econômica agora está passando por um processo que o governo está na agenda do governo, inclusive, que é a abertura de capital da Caixa Econômica Federal para captar mais recursos. Né? Na outra ponta, o governo dispensa impostos, né? Negociou perdão de dívida de ruralistas, a questão da Petrobras. Mais uma coisa, Sérgio, para a gente ficar mais indignado, né? Que essas empresas que estão entrando no pré-sal vão ser dispensadas o pagamento do imposto de importação. Olha só, terrível isso. É uma doação mesmo. Entendeu? É doação, é tudo. Está entregando o patrimônio de graça e ainda vai isentar essas empresas. Vai na linha do decreto. Vai na linha do decreto. Do decreto, de entregar tudo. Então, é muito importante a gente defender os bancos públicos, as empresas estatais, porque é o que vai estar promovendo o desenvolvimento, vai estar investindo, como ele disse. Né? O Hélio economista, ele sabe disso. O que gera muito emprego e renda é o gasto público, é o investimento público. Esse é o que... Hidrelétricas, né? As grandes obras que gera desenvolvimento e gera empregos. E o setor privado não faz investimento pesado. Ele espera o Estado fazer para depois comprar a preço de banana, usando o argumento, a mídia usa isso recorrentemente, dizendo que o Estado é ineficiente na gestão. Então, esse argumento é constante, que no setor público tem corrupção, como se a corrupção não partisse de fora. Tem que corrigir, não estou discordando que não tem. Mas a Petrobras, por exemplo, é vítima da corrupção. Vítima de corrupção. Então, a corrupção vem de fora. Mesmo assim, é eficiente. É eficiente. Eu estava assistindo um debate, uma certa vez, numa universidade, e um estudioso, o professor Luiz Gonzaga Beluso, da Unicamp, ele estava colocando que o Brasil tem ricos, mas não tem uma elite. Uma elite capaz de dirigir um programa, um plano, assim, um projeto nacional de desenvolvimento do seu país, ainda que sobre o seu olhar.
Nem isso eles fazem. Abdicam do papel de liderança e deixam para os estrangeiros fazerem. Né? Aí, chamando a atenção para isso, essa questão há pouco tempo você estava colocando a questão da Petrobras. Né? A Petrobras, veja em que condição a Petrobras fez o que ela fez. Eu trouxe um dossiê do Sindicato dos Petroleiros para deixar com os colegas aqui, professor e os demais colegas debatedores, justamente tratando dessa temática, em que o pessoal fez um estudo recente, mostrando em 19 anos qual foi assim, o investimento da Petrobras no estado do Rio Grande do Norte. Né? Ele foi nos municípios, né, os 15 principais que recebem royalties, né, da produção direta. Né? Açu, Areia Branca, Alto do Rodrigues, Apodi, Carnaubás, Caraúbas, Guamaré, Mossoró, Macau, Felipe Guerra, Governador de Serra Rosado, Pendências, Porto do Mangue, Serra do Mel e Upanema. 19,26 bilhões de reais. Ela é da ordem de R$1 bilhão por ano. $1 bilhão de reais por ano. Isso de investimento no Estado. Né? Você veja, a Bacia Potiguar, que pega 80% do Rio Grande do Norte e 20% do Ceará, ela durante os anos de 97 ao ano de 2016, foram 20 anos em que você teve um crescimento por ano. Era investido 97, 98 e tal, 278, 300 milhões de dólares, e nós tivemos o ano de 2010 com 930 milhões de dólares, quase $1 bi de dólar no ano de 2010, que veio crescendo, quando agora caiu para 216,77. Um debate que teve sexta-feira no Senado, houve até uma certa confusão, porque quando o gerente da Petrobras respondeu que estava em 780, mas era reais, não era em milhões de dólares. Veja que se você jogar no câmbio de 3,80, cai para menos do que 200. Veja a redução de 1 bilhão para 200 milhões. Cai 5 vezes. É uma queda vertiginosa. E nesse ambiente, em vez de você... Recentemente, a gente teve uma declaração de um líder empresarial, que foi presidente da Fierme, Dr. Flávio Azevedo, que ele dizendo: Petrobras, você não pode ser uma empresa, no Rio Grande, você tem que ser mais social. Esse decreto ajuda a ser mais social ou ajuda a dilapidar o patrimônio de quem poderia cumprir um papel social? Então isso aqui é uma coisa que fica patética, não é? Porque rema contra a maré de qualquer economia que queira se desenvolver. Eu não estou falando de economia socialista, não, é economia capitalista. Do ponto de vista de mercado capitalista, você não tem como crescer se não tiver um fomento, né? O Barbosa Lima Sobrinho tem um livro famoso que chama Japão, o capital se faz em casa. O empresariado japonês sabe muito bem disso, como o norte-americano sabe, como o alemão sabe, como o inglês. E por que o brasileiro não sabe? É curioso, Jorge, porque a gente, na superfície desse debate ideológico, a gente vê muito facilmente esse argumento na boca das pessoas de que não, tem que reduzir o Estado, porque a economia tem que funcionar por ela mesma, livre mercado, né? A gente vê algumas pessoas mais à direita com esse discurso muito fácil, né? E que é cínico se a gente olha a história. E eu não digo história de há muitos anos atrás, não. Estou dizendo história recente. Por exemplo, nos Estados Unidos, estava assistindo hoje um documentário, um filme, né, sobre a história dos grandes fabricantes automobilísticos americanos, né? Ford, estava passando Ford. Ele e o neto dele, né? Exatamente. Eu assisti aquele documentário também. Curiosamente, na crise de 2008, né, Ford e General Motors pediram falência. E quem foi socorrer? O Estado. Vamos chegar lá. Ford, quer dizer, e GM quebraram. Então, uma empresa muito eficiente, não era para estar assim. Bom, o governo americano, o Barack Obama, investiu mais de $1 trilhão para salvar não apenas a GM e a Ford, que agora chega com os carros repaginados no Brasil, né? E a gente fica de boca aberta. Como é possível? Que eficiência essas empresas, né? Se não fosse investimento de dinheiro público americano, essas empresas teriam desaparecido do planeta. Então, assim, é muito fácil esse argumento de que vamos deixar para o mercado, né, regular a economia, quando, na verdade, a gente sabe que isso é uma falácia econômica, não é mesmo, Hélio? É verdade. É uma falácia econômica porque, historicamente, o que a gente percebe como uma necessidade para todo Estado soberano é de que haja política econômica. A economia precisa ser regulada. Porque se escancarar, meu amigo, vira isso, né? Vira isso que a gente está vendo. E, na verdade, se você pegar os países capitalistas mais avançados, Alemanha, Inglaterra, França,
Itália nem tanto hoje em dia, mas se não fosse a presença do Estado, até hoje, essas economias teriam sucumbido, inclusive nessa crise de 2008, 2010, porque é o Estado que garante, porque quando você fala do tamanho do Estado, passa-se a ideia de que o Brasil tem centenas de estatais espalhadas pelo país afora. Isso não é verdade. Quando a gente fala em Estado na economia, é política de regulação, né? É política de fomento, é todo tipo de política que faça com que a iniciativa privada se retroalimente. Você imagine se você não tiver, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, nós tivemos o PAC, da Construção Civil. O impulso que a Construção Civil deu na economia do Rio Grande do Norte foi fantástico. De uns 3 anos para cá, encolheu. Então, você não é que tem uma estatal construtora, você tem políticas de Estado, ou políticas de governo, que deveriam ser estatais, inclusive, que favorecem a economia privada. E eu diria assim, aí eu vou ser muito, não sei se é deselegante, né? Mas como é que um empresariado, colocar no espaço do Rio Grande do Norte, como é que o empresariado defende esse Estado mínimo, quando no Rio Grande do Norte, se você tirar o setor público, o Estado se desmancha. E graças ao setor público, que grande parte dessa elite hoje tem uma renda bastante poupuda. Então, você veja como é enviesado esse debate, e como é deformado, e como chega à população. A população é bombardeada por dizer que isso tudo é uma grande porcaria e tem que se privatizar, porque vai surgir aí um reino de empresas absolutamente competitivas, como a gente não sabe, o capitalismo moderno é competitivo, em termos de oferta e procura. Ele é uma grande batalha de grandes oligopólios, que por mercado e por predatório. Não é por preço. Só um leitor muito débil de economia vai achar que a grande disputa do mercado é oferta e procura. Hoje em dia não existe mais isso. As empresas, inclusive, usam dumping, baixam o preço, destroem as outras. É uma estratégia global e a gente entra nessa estratégia. Nós estávamos entrando nela com uma certa competitividade, né? Tentando melhorar o parque industrial, com muita dificuldade. Aí agora você simplesmente desmancha. Eu vou citar, Jorge, só o caso da indústria naval. A indústria naval brasileira foi destruída no governo Fernando Henrique Cardoso. Não sobrou nada. Não sobrou estaleira, a gente estava pegando plataforma lá de Singapura, não é verdade? A P-36 que afundou foi Singapura, Noruega, Itália, Canadá, para poder chegar no Brasil. Pois é, aí o que é que o governo Lula faz? Reativa a indústria naval. Pois é. Estaleiro de Mauá, no Rio de Janeiro, 400 mil empregos. O que acontece agora? Tudo fechado de novo. Tudo fechado de novo. Quer dizer, até o estaleiro de Pernambuco que fez o João Cando, da Revolta da Chipre, o nome do navio saiu do estaleiro daqui de Pernambuco. Aí como é que um governo faz uma coisa dessa? Quer dizer, quem é que estava produzindo os navios? Era um estatal? Não. Era o setor privado? Sim. Gerando emprego, impostos. O governo simplesmente desmonta isso. Você imagina quantos engenheiros, quantos técnicos, quantos estagiários que passaram a ir para a universidade, quantos pais disseram, meu filho vai vestibular para engenharia, que agora você vai ter mercado. Então você diversifica a economia do país a partir dessas... Esse exemplo da Petrobras, porque veja só, fica analisando um prefeito de uma cidade que recebe de alguma royalties, e que o Estado também recebe e repassa, né, de forma equitativa, respeitada as particularidades. Mas como um líder empresarial enfrenta esse debate, já vendo, quando esse líder empresarial falou que precisa ter esse papel, o que é que ele está vendo? O pessoal do sindicato colocou aqui, os investimentos da Petrobras proporcionaram ao Rio Grande do Norte uma condição extremamente favorável ao seu crescimento econômico, em todas as atividades, como por exemplo, construção civil, prestação de serviço, fornecimento de mão de obra, forte expansão do comércio, de um modo geral, e acabou sendo decisivo para a promoção do desenvolvimento humano e redução de desigualdade regional, que é um problema sério que nós temos no Brasil, interregional, intrarregional e intramunicípios. Nós temos, até nos polos regionais, você tem a marca da desigualdade. O que é que diferencia um polo de outro? É apenas a questão da aglomeração urbana? Não, também é a oferta de oportunidades. Você tem a cidade polo oferecendo um pouco mais do que a cidade. Então fica sempre essa disputa regional e que ao chegar uma empresa estatal com um papel, também tem esse papel relevante social, cultural, ambiental, ela tem esses compromissos com a sociedade, com a geração de hoje e do futuro. Isso termina sendo dilapidado por um decreto como esse, que sai dessa lógica completamente, que é o empresário que vai jogar dinheiro seu num processo como esse. Não tem como, é um suicídio, né? Então isso chama atenção porque vai exatamente dessa matriz que o sindicato tem defendido, que é mostrado à sociedade, que
quem esse processo ajudou a... Veja, o debate que tinha antes, a gente estava discutindo, fomos até Graça Foster, em 2013, né, uma comitiva para falar sobre a questão do corte de investimento. Tinham perdido 5 mil postos de trabalho em Mossoró, naquela região do petróleo de terra, que é o maior produtor de terra do Brasil, né? Então, tudo isso agora está escancarado, é fechamento de ativos. E até apareceu uma história do engodo com a refinaria. A refinaria, não é porque ela está num departamento da Petrobras ou em outro departamento, na área de produção ou de refino, que é o abaste. É porque se você não tiver uma refinaria com insumo chegando, se você corta investimento, quem é que vai alimentar a refinaria com o quê? Com que petróleo, com que gás, com que produto você vai ter para gerar o derivado, para processar e gerar o derivado? Então, o que está sendo dilapidado é a possibilidade, né, com o corte de investimento, é vertiginoso essa quebra, de 1 bi de dólares por ano cair para 217 milhões, né, que é um absurdo em 7 anos, em 6 anos, 2010 para 2016, significa que está, assim, de acordo com essa diretriz aí, com essa andada da carruagem, com nessa pegada que vai justamente um decreto como esse, que ajuda a entregar esse patrimônio. Isso aqui chama a atenção que o Sindicato dos Petroleiros vem trazer esse debate, vem trazer esse documento para contribuir aqui com o debate, professor. Eu queria que a gente partisse para uma conversa sobre a repercussão disso lá nos sindicatos e no espaço onde vocês atuam. Perfeito. Porque a gente tem uma questão que é da Júlia Carvalho, que questiona o seguinte: quais os prazos de aplicação desse decreto? Esse decreto é muito recente, então os impactos dele ainda estão sendo sentidos, né, nos vários setores da sociedade brasileira. No dia 6 desse mês, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio, ele encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania um projeto de decreto legislativo, SF, número 196, que visa sustar os efeitos desse famigerado decreto 9188 de Michel Temer, né? Isso ainda está em tramitação, né? Está aguardando a designação do relator, enfim, vai conhecer aí um percurso lá no Senado. Isso porque justamente a Júlia Carvalho questiona exatamente qual o prazo de validade, e eu acho que a gente estava conversando isso agora há pouco, sobre que reação devemos tomar, né? Quer dizer, o que cabe à sociedade brasileira, aqueles que têm um mínimo de senso de soberania nacional, um mínimo de orgulho pelo país ao qual pertence. Quer dizer, o que nos cabe fazer? E eu queria ouvir um pouco vocês rapidamente, viu, Jorge, Gilberto? O que vocês estão percebendo e já mobilizando lá nos sindicatos contra essa ação depredatória do governo Temer? Os sindicatos estão atuando em conjunto, né? Tem um comitê, por exemplo, Nacional de Defesa das Empresas Públicas, que envolve o movimento sindical e outros movimentos sociais importantes, mas também um foco no movimento sindical. E também, num boletim que vem mostrando outras iniciativas que foram tomadas, essa do Senado, do Lindbergh Faria, mais 8 iniciativas na Câmara dos Deputados no dia 6 e no dia 7, logo na mesma semana. Certo. No próprio dia 6, em que o senador entrou, uma outra de Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, né? Uma bancada do PCdoB, Alice Portugal, Assis Melo, Chico Lopes, né? Afonso Florencio, do PT da Bahia, Helder Salomão, Décio Lima. São 8 iniciativas na Câmara de igual teor que vão se somando. Então as respostas estão em menos de uma semana, considerando o feriado do finado e o final de semana. Já no dia 6, né, há uma semana atrás, a segunda-feira já teve a resposta imediata de uma coisa que se deu na terça, né, em menos de uma semana. Então, considerando o feriado e o final de semana. Como é uma reação pronta e imediata em função da ação dos sindicatos, municiando esses parlamentares no Senado e na Câmara para responder. Mas certamente vai ser um tumulto muito grande, porque uma coisa é uma lei afrontar a Constituição, outra coisa é um decreto, instrumento frágil e precário afrontar a Constituição. Como uma espécie de monarca que decide no palácio. Ele se põe como um rei que decide a coisa no segredo do seu palácio e manda lá o mensageiro promulgar em praça pública, né? Ou um testa de ferro que apenas cumpre ordens. A gente tem discutido lá no nosso sindicato
com relação à apatia da população de forma geral, a dormência, né? Por tudo isso que está acontecendo no Brasil, por todo esse pacote que esse governo está, como ele disse aqui, está a serviço, que na realidade quem está governando é o pato da Fiesp. Essa é uma opinião que a gente tem lá. O governo está a serviço, né, do grande empresariado, está governando para as grandes empresas, para os ricos, está abandonando completamente a população mais necessitada. E a gente tem discutido isso com muita preocupação, que a gente não vê, né, a população vê discutindo em mesa de bar e tudo, mas não transforma aquela indignação em ação. Para a gente ir para as ruas, para a gente pressionar o Congresso de forma mais contundente, para tentar barrar tudo isso. Porque é um governo completamente impopular, mas cercado de uma base aliada que também está comprometida com essa agenda e também está negociando, né, através das emendas, recebendo os agrados do governo para votar todas as propostas do governo Temer. A gente tem essa grande preocupação com relação à apatia da população em geral. Teve a PEC do teto, a PEC da morte, né, que está repercutindo já, inclusive nas universidades, que é problema de orçamento, na saúde, problema de orçamento. A reforma trabalhista passou, que vai ser outro estrago, que vai repercutir, inclusive, na previdência social, né, a questão do trabalho intermitente, questão do aumento da terceirização. Então vai repercutir tudo dentro da Previdência, vai precarizar ainda mais a situação da Previdência, que não é deficitária, tem esse outro debate, né, que a gente já não é deficitária, porque ela está dentro da Seguridade Social, então não pode ser analisada só uma perna da Seguridade. E todo esse processo a gente não sentiu, sabe, a indignação do povo nas ruas. E a gente tem essa preocupação. Esse é um fator muito importante, porque na verdade todas essas medidas, elas não têm um inimigo assim difuso. O Brasil perde, o povo, a possibilidade do seu neto ter uma condição de ter uma vida digna está se acabando porque as riquezas de um ciclo econômico, de um país, elas servem para alimentar as oportunidades para aquelas pessoas daquele país, para aquelas pessoas ter acesso às oportunidades. O que é o crescimento de vagas em universidades públicas, enfim, não é? O que chama a atenção é que esse decreto, ele cria um regime especial de dilapidação de patrimônio. É isso. Entendeu? É a criação do regime especial de quê? De dilapidação de patrimônio, inclusive sem pedir autorização a mais ninguém, porque é como se fosse assaltar no meio da rua, ao meio-dia com a polícia olhando, e você ir assaltar não é mais crime. Ele deixa de tirar. Improbidade administrativa não é mais, tudo que diz que é improbidade administrativa não é mais improbidade. Então, ele descriminaliza a improbidade administrativa ao dilapidar o patrimônio público com essa modalidade, dessa forma, né? O que eu estava querendo chamar a atenção é exatamente isso. Quer dizer, a sociedade espera mesmo que os sindicatos, os partidos mobilizem a sociedade contra esse decreto 9188. O Nelson Rodrigues dizia que o Brasil, no meio do século XX, a gente não ia ganhar a Copa porque nós tínhamos o complexo do vira-lata. Vira-lata, é verdade. O que o Temer tem feito agora, sucessivamente, é reeditar esse complexo do vira-lata brasileiro. Ou seja, a gente está se colocando como um país medíocre que não tem amor algum pelas suas riquezas, pelo seu patrimônio, e a gente pode desfazer disso e estamos entregando isso para os novos colonizadores. Mas vamos lutar contra essa disfarçatez. Queríamos agradecer a presença de todos vocês no debate dessa noite. E chamar a atenção também para os nossos telespectadores de que agora o programa Grandes Temas, ele também está no Facebook. E lá no Facebook você pode curtir a nossa programação, pode acompanhar programas que já foram ao ar, pode propor temas para novos programas e acompanhar todo o nosso programa aqui também nas redes sociais. Queria agradecer a todos vocês, a vocês que nos acompanharam em casa e esperando por vocês na segunda-feira, às 8 da noite, com mais um programa Grandes Temas. Muito obrigado a todos vocês.